10 dos mais assustadores desaparecimentos da história. The Mary Celeste Crew. O mistério marítimo. O Mary Celeste zarpou em 5 de novembro de 1872. Com destino a Gênova do Porto de Nova York. No navio estava uma carga de álcool industrial. Um mês depois, David Morehouse estava navegando no navio quando ele e seus tripulantes avistaram o Mary Celeste à deriva a cerca de 400 milhas a leste dos Açores. Morehouse afirmou ter notado algo bastante estranho no jeito que o navio navegava. O capitão enviou membros da sua tripulação para investigar o navio. Quando chegaram a bordo do navio não encontraram ninguém. Mas o navio estava a todo vapor, o bote salva-vidas não estava lá. Mas um suprimento de comida para 6 meses ainda estava intacto. Não havia nenhum sinal de luta. E a carga estava em perfeitas condições. A tripulação de Morehouse navegou no navio para Gibraltar. Os detetives criaram várias ideias sobre como a tripulação do navio havia sumido. Algumas dessas ideias envolviam uma lula gigante, fantasmas, piratas, enquanto outras foram resolvidas em Morehouse quando ele reivindicou os direitos de resgate do navio. 9. Fawcett era um explorador e havia servido no exército antes, um tempo depois. Ele ganhou destaque na história depois de sumir durante uma expedição por uma antiga cidade chamada Z, na selva amazônica. História de uma civilização antiga com torres misteriosas que emitiam uma luz estranha o fascinaram. Depois de fazer algumas descobertas interessantes durante as primeiras investigações, Fawcett, seu filho Jack e o amigo próximo de Jack, Halley Himmel, partiram para o norte em direção à sua cidade natal, Cuiabá. Quando estavam a cerca de 400 milhas de onde começaram, Fawcett instruiu seus assistentes brasileiros a voltar para casa e levar uma carta para sua esposa. Na carta, Fawcett aconselhou sua esposa a não temer o fracasso. Nunca mais se ouviu falar de Fawcett, de seu filho ou de Halley. Alguns tempo depois, um suíço relatou ter encontrado Fawcett. Então um homem idoso, Stefan Hattin, reuniu uma equipe e eles saíram para encontrar Fawcett, onde se conheceram anteriormente. Nunca mais se ouviu falar do suíço nem da equipe de repórteres. Os detetives enviaram muitas outras expedições para procurar Fawcett e os outros, mas não encontraram nada. 8 Em 17 de dezembro de 1967, a Austrália ficou chocada com o sumiço de Harold Holt, então que era o primeiro-ministro do país. Holt tinha saído para nadar na praia Cheviot, perto de Melbourne, e nunca mais retornou. As autoridades australianas montaram uma das maiores equipes de busca e resgate da história moderna. Eles
No entanto, nunca foram capazes de achar seu corpo até hoje. Na época do desaparecimento de Holt, ele tinha 59 anos e estava em boa forma física e mental. Ele, entretanto, teve um desmaio durante um processo parlamentar no início do ano. Pessoas próximas a ele também relataram que Holt estava sofrendo um problema no ombro. Algumas teorias sugerem que Holt foi vítima das ondas de Cheviot-Beat. Outros afirmam que o primeiro-ministro estava sofrendo de depressão e decidiu acabar com sua vida. Outras teorias da conspiração afirmam que Holt foi sequestrado pela União Soviética ou por um submarino chinês porque apoiou a Guerra do Vietnã. Ou talvez ele tenha sido abduzido por alienígenas. Quem sabe? 7. Talvez o desaparecimento mais famoso da história. Amelia Earhart desapareceu da face da Terra em 2 de julho de 1937. Earhart já era uma lenda como a primeira mulher a voar sozinha pelo Oceano Atlântico. Ela e o navegador Fred Noonan embarcaram em uma missão para realizar o primeiro voo ao redor do mundo. Até o momento, exploradores e historiadores ainda estão tentando resolver seu misterioso desaparecimento. A piloto pioneira e seu navegador haviam partido para a ilha Owland, uma ilha remota no Oceano Pacífico. De lá, na Nova Guiné, Earhart e Noonan sumiram em algum lugar do Oceano Pacífico. Uma expedição de busca e resgate procurou os dois por mais de 2 semanas. Não acharam nenhum vestígios ou pistas do seu sumiço. 2 anos depois, uma ordem judicial declarou oficialmente a morte dos dois. Seu sumiço gerou muitas teorias da conspiração, tornando-se, assim, um tema de discussão. 6 em 4 de abril de 1991. Angela Raymond sumiu enquanto falava com o namorado em um telefone público em Clinton, Missouri. O namorado, Rob Schaefer, lembra que Angela falou para ele sobre um homem suspeito circulando o bairro em uma caminhonete verde. Ele aproximou-se do telefone público e, desde então, a garota de 20 anos sumiu. Schaefer disse à polícia que rapidamente saltou para dentro do carro e correu até onde Angela estava. Enquanto ele ia para lá, a picape verde passou por ele. Ele engatou a marcha a ré e estourou a transmissão. Schaefer, impotente, observou o sequestrador levar sua amada namorada embora. A polícia inicialmente suspeitou de Schaefer, mas logo o inocentou devido a testemunhas e seu álibi. O que torna este caso assustador é que ele pode estar associado a 2 outros sumiços no Missouri no início do ano. Angela Hammock nunca foi encontrada. Os detetives classificaram o caso como um crime aleatório, uma vez que a vítima não estava fazendo nada de suspeito. Seu sequestrador apenas a viu conversando com o namorado.
Então por que a polícia não conseguiu encontrar o caminhão verde com um grande decalque na janela ainda é um mistério. 5 James e Ted Ford, de 56 anos, e sua esposa, Pel Ted Ford, de 28 anos, voltaram para Vermont no final da Segunda Guerra Mundial, no final de seu segundo período de serviço militar. Ted Ford voltou para sua casa alugada na cidade de Flatter, Franklin, VT, para encontrar sua esposa que havia sumido. Sua família disse que não sabia onde sua esposa estava. O único detalhe que eles tinham era que a viram ela pela última vez caminhando para a loja Amoco quando ela sumiu. Por volta de 1947, um solitário James Ted Ford deu entrada na casa de um soldado depois de procurar sua esposa desaparecida. 2 anos depois, James também sumiu. Em 1º de dezembro de 1949, James estava voltando para a casa de repouso de Vermont quando sumiu misteriosamente. A rota para Bennington passava pela Green Mountain Forest. Na época, a área era conhecida por eventos bizarros, como desaparecimentos. Todos os 14 passageiros que embarcaram no ônibus testemunharam tê-lo visto dormindo. No entanto, quando o ônibus chegou ao seu destino, James havia partido. Ninguém vira o velho descer do ônibus em nenhum momento da viagem. Sua bagagem permaneceu enfiada no bagageiro do ônibus. 4 Entre as décadas de 1940 e 1950, Bennington tornou-se notório pelo desaparecimento de mais de meia dúzia de pessoas. Um dos casos mais assustadores foi o de Frieder Langer, de 53 anos. Em 28 de outubro de 1950, Langer havia feito uma caminhada com seu primo Herbert Elsner quando ela desapareceu. A família montou um acampamento perto do reservatório de Somerset. A dupla havia deixado o acampamento para fazer uma caminhada na montanha próxima. Em sua viagem, Langer escorregou em um riacho. Ela pediu a Herbert que esperasse enquanto ela corria de volta para o acampamento e trocava suas roupas molhadas. Ela nunca mais voltou. Herbert voltou para o acampamento e descobriu que Langer não havia voltado para o acampamento. Eles montaram uma operação de busca pelas próximas 2 semanas. As buscas usaram um helicóptero e uma aeronave na operação de busca, mas não encontraram nenhum vestígio dela. 1 ano depois, o corpo de Langer apareceu misteriosamente perto do mesmo reservatório que os pesquisadores vasculharam extensivamente. Devido às condições de seus restos mortais, tornou-se difícil determinar a causa de sua morte. 3 O desaparecimento dos 5 filhos de Soder é de longe o caso mais assustador desta lista. 5 em cada 10 irmãos sumiram em circunstâncias pouco claras de sua casa na véspera de Natal.
em vez de ir para a cama. As 5 crianças perguntaram aos pais se podiam ficar acordados e brincar com os brinquedos. Os pais concordaram e foram para a cama. Então uma estranha série de eventos começou. O telefone tocou e, quando a mãe das crianças atendeu, a voz do outro lado perguntou por alguém desconhecido para a mãe. Quando ela disse que não conhecia a pessoa em questão, a voz riu e desligou imediatamente. Ao voltar para a cama, ela percebeu que alguém havia fechado todas as cortinas e destrancado todas as portas. E as luzes estavam acesas. A família foi posteriormente acordada por um barulho no telhado. Apenas para perceber que a casa estava pegando fogo. Felizmente, os pais e 5 de seus filhos conseguiram escapar do inferno. Nenhuma das crianças que pediram para ficar acordadas estava à vista. Os Soders nunca deixaram de acreditar que seus filhos estavam vivos, mesmo quando a conclusão oficial era que eles haviam morrido no meio do fogo. Essa esperança foi apoiada por uma foto de um de seus filhos já adulto, enviada por e-mail anonimamente nos anos 60. Todos nós já ouvimos falar de pessoas como Jimmy Hoffa e D.B. Cooper que desapareceram sem deixar vestígios de seu paradeiro. No entanto, é mais estranho e assustador quando um grupo de pessoas, especialmente um grupo maior, desaparece de uma vez. Foi exatamente o que aconteceu em julho de 1587. Cerca de 115 famílias inglesas desembarcaram em uma ilha, hoje Condado de Dare. Conforme as tensões aumentaram entre as tribos locais e os colonos recém-chegados, Don White, o governador da cidade, navegou para a Inglaterra em busca de suprimentos e ajuda. Quando ele voltou, 3 anos depois, não havia uma única alma na cidade. Estava completamente deserto e todos os habitantes da cidade haviam desaparecido. A única pista deixada para trás foi um poste de madeira com a inscrição Croton. Não é certo se a tribo nativa Croton matou ou assimilou os colonos. Os estudiosos também acreditam que o exército espanhol pode ter destruído todo o assentamento. Os historiadores podem apenas especular o que aconteceu com a colônia, uma vez que nenhuma evidência concreta está disponível. As tragédias marítimas não são algo novo. No entanto, as coisas ficaram estranhas quando 5 amigos não conseguiram retornar de um divertido dia de pesca nas águas havaianas. Eles haviam partido em fevereiro de 1979 da costa de Maui em um pequeno barco de pesca chamado Sarajoy. Família, amigos e autoridades montaram operações massivas de busca e resgate sem sucesso. Uma década depois, as autoridades receberam informações do avistamento de Sarajoy na costa das Ilhas Marechais.
ao lado dos destroços. Eles descobriram um túmulo de uma das 5 pessoas desaparecidas. Como o barco chegou lá? Quem o enterrou e onde estavam os demais são questões que continuam a confundir pesquisadores e historiadores. Pessoal, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativa o sininho de notificação.